Não apenas pelo confronto diante do São Luís pelas quartas de final do Campeonato Gaúcho, mas a torcida colorada promete fazer uma festa no Estádio Beira-Rio na tarde deste sábado pela recepção de Rafael Borré, Fernando e até mesmo Thiago Maia. As atitudes do colombiano têm surpreendido a direção e inclusive a presença do atacante na concentração chama a atenção de todos no Beira-Rio. Aliás, com o Beira-Rio cada vez mais cheio e até mesmo o quadro social cada vez maior, o que pensa a direção colorada a respeito de uma possível ampliação do estádio? E ainda, a base apresenta o novo técnico do Sub-20 e uma reunião define projetos e planejamentos para 2024. A gente vai falar sobre tudo isso, então tu sabe, fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora lá falar do Internacional porque hoje é dia de Inter, 16 horas e 30 minutos. Temos Internacional e São Luís, partida válida pelas quartas de final do Campeonato Gaúcho. Partida única, apenas mata, né? E aí o Internacional joga por dois resultados, a vitória e o empate. Ao São Luís, para passar a semifinal do estadual, apenas a vitória. Claro, né? Uma tarefa ingrata para o time de Ijuí, uma vez que, né? Torcida promete lotar o estádio Beira-Rio, previsão ali na casa dos 40, 45 mil torcedores, se o tempo inclusive permitir, né? E também principalmente por tudo que tem envolvendo este sábado lá na nossa casa, no estádio Beira-Rio. Faz o seguinte, fica comigo até o final do vídeo, te inscreve no canal, ativa também a notificação, aí a gente já passou dos 45 mil, estamos buscando os 46, 47 e seguimos a nossa meta de 50 mil agora até dezembro, beleza? Vamos junto, porque tem sempre muito pra gente falar do nosso Colorado por aqui. E não te esquece que eu quero te falar sobre a Mais Ágil. A Mais Ágil, em menos de 24 horas, eles conseguem tirar uma partezinha do teu furo de garantia e botar na tua conta. Eles são especialistas em melhorar a tua saúde financeira e principalmente com o dinheiro que é teu. Tá guardadinho lá a partir do teu trabalho, do teu suor, do teu esforço, beleza? Não esquece da Mais Ágil. Tá aqui o telefone na tela ou então o link que tá na descrição, beleza? Gente, olha só, antes de falar do jogo, eu quero falar sobre uma reunião que houve na categoria de base ontem, lá em Alvorada, com participação inclusive do Magrão, né, o diretor esportivo aí do Internacional. E aí, algumas questões e algumas particularidades, né? No papo foi definido estratégia, planejamento, organizações dos campeonatos, o que se quer da base a partir da saída do Gustavo Grossi e também apresentado o novo treinador do Internacional, o novo treinador do Sub-20, né? E é o Pablo Fernandes. O João Miguel não sai, tá? É bom deixar bem claro, o João Miguel que estava de treinador, ele não sai, ele volta para ser o auxiliar. Fica no clube, então, o João Miguel e o Pablo Fernandes, então, assume no lugar dele. Tem 15 anos de experiência, já treinou também a Ferroviária, teve um destaque, inclusive, no Paulista, no comando, né, da Ferroviária. Depois ele também passou por clubes importantes, como Bahia, Santos. Ele foi terceiro lugar no Campeonato Brasileiro de 2022, com o Atlético Paranaense. No Bahia, inclusive, ele foi campeão estadual. Então, ele tem um currículo interessante já para trabalhar junto às categorias de base. E aí, já trabalhou várias vezes também com o Jorge Andrade. É um cara que alia, né, uma questão de particularidades pessoais também, né, porque tem que ter a relação, né, tem que ter o relacionamento também para aglutinar o trabalho, né, com a competência. Beleza? E aí é o seguinte, né, eu quero agora trazer então para o jogo de hoje e para tudo que a gente vai falar sobre hoje. Porque assim, Thiago Maia chega agora ao final da manhã no aeroporto Salgado Filho, desembarca e vai direto para o hotel da delegação do Inter. Lá se ajeita, né, organiza as suas questões pessoais para depois também ir ao Beira-Rio. Porque no estádio Beira-Rio hoje vai ter a apresentação oficial assim para a torcida, vamos dizer assim, né, do Rafael Borré,
do Fernando, e agora, já que o Thiago Maia está por aí, vai estar também o Thiago Maia no campo, no gramado. E aí aqui algumas particularidades, principalmente do Rafael Borré. Tá todo mundo muito feliz com a dedicação do colombiano ao longo da semana. Claro, né, que a entrevista coletiva que ele deu na quarta-feira já mostrava que ele queria estar aqui, que ele estava pensando no projeto, que ele estava imbuído naquilo que o Kudê pensa e que os companheiros pensam e tudo mais. Só que as atitudes, né, o ambiente, a busca da amizade dos companheiros. Muita gente diz o seguinte, parece que ele já estava aqui há muito tempo, porque é um cara bom de grupo, é um cara que está sempre sorrindo, é um cara que está sempre feliz, é um cara agregador, sem contar, claro, os treinamentos, né? Os treinamentos, ele se esforçando ao máximo, ele fazendo as suas tabelas já com o Alário, né? Relembrando o tempo de Eintracht Frankfurt, já se ambientou com os estrangeiros, né? Esses dias apareceu uma imagem, inclusive, dele com o Depena, com o Alário, Gabriel Mercado, porque River Plate, né, tem essa particularidade também. E hoje está na delegação, está no hotel da delegação do Inter, que antes, né, que concentra para antes da partida, porque ele pediu para estar ali, para estar concentrado com o grupo. Ele não está nem inscrito no Campeonato Gaúcho, mas ele quis ficar com a galera, né, e estreitar ainda mais sua relação aqui. O Rafael Borré, que a gente já conseguiu, né, teve toda aquela questão se podia ou não jogar contra o Nova Iguaçu, deve sim fazer a sua estreia na quarta-feira que vem. O Fernando da mesma forma, né? O Fernando também não pode jogar o Campeonato Gaúcho, assim como o Thiago Maia, e deve jogar também alguns minutos diante do Nova Iguaçu na quarta-feira agora, então em Brasília, para a gente pegar então e tentar, né, avançar de fase na Copa do Brasil. Vale destacar, o time do Inter hoje deve ser muito próximo daquele que a gente está acostumado, com aquela espinha dorsal, só que o Igor Gomes do lado do Vitão na zaga. O Gabriel Mercado ainda não se recuperou da questão do joelho e tem o Robert Renan como um dos caras que mais jogou na temporada e está mais desgastado com o Kudê. E aí, a partir disso, então, o Igor Gomes faz a parceria com o Vitão. A ideia de time: Antony, Bustos, Igor Gomes, Vitão, René, Arangues, Bruno Henrique, Maurício, Wanderson, Alan Patrick e o Ener Valencia. Essa deve ser aí a formação inicial do Internacional. Aliás, entre Antony e Rocher, o Rocher vai fazer mais uma bateria de exames, mas ele já vem fazendo outros exercícios, tá? Ainda não tem quedas bruscas, tá? Mas já vem treinando já com os companheiros e está cada vez mais próximo de voltar. Tendência de semifinal do Gauchão e terceira fase da Copa do Brasil, caso estejamos lá. Quarta-feira joga Antony, hoje joga Antony também, como eu já disse, beleza? O Caxias venceu, né, o seu confronto e agora espera o Grêmio ou o Brasil de Pelotas. E o Inter, então, pode ir de novo, né, ou a Bagé ou a Caxias, por conta do outro jogo, né, Guarani de Bagé ou então Juventude. Um dos dois passam para a semifinal para então estar como o adversário colorado na semifinal. E aí são dois jogos, normal. Tem uma semifinal, tem a data FIFA, inclusive, no meio, né, que a gente tem que pegar também e ficar de olho. O Arangues não foi convocado, como a gente já falou por aqui em outros conteúdos, então é importante que, de repente, a gente tenha só o Ener Valencia, né, como a possibilidade de desfalque. E aí o Lucas Alário faria, então, às vezes, de centroavante. Por último, eu quero falar sobre o Beira-Rio, tá? A ampliação do Beira-Rio, porque tem muita gente falando o seguinte: Ernest, beleza, 136 mil sócios, mas o que a gente vai fazer para nos jogos grandes o Inter ter como amparar essa torcida como um todo, né? Tem gente que fica fora do jogo. E sim, tem gente que fica fora do jogo por conta de associações maiores do que o que o Inter tem de capacidade do estádio, né? Meio óbvio. Só que assim, é bom primeiro que se diga, tá? O Inter não tem em nenhum momento previsão de ampliação do Beira-Rio, tá? Mas eu conversei com o Vitor Grunberg, porque muita gente me mandou um print de um projeto que ele teria mostrado para o Thiago Suman numa entrevista que ele deu lá ainda na época
em que eles estavam na eleição, tá? E o seguinte, o Vitor Grumber me disse o seguinte, o patrimônio e os novos negócios, né, as duas pastas, elas estão sempre ligadas em questões para melhoria também do Beira-Rio, tá? E aí, claro, fizeram algumas pensatas, assim, né? Podemos baixar, de repente, o nível do campo e botar mais cadeiras ali do lado, ou de repente invadir um pouquinho mais ali no 3, ali no 7, pode de repente pegar e fazer outras movimentações dentro do Beira-Rio a fim de levantar mais 10 mil, 12 mil lugares no estádio. A grande questão é, hoje a média de capacidade, né, de média de público, melhor dizendo, do Internacional é entre 21 e 22 mil. São só nos jogos grandes que, teoricamente, né, não há lugar para todo mundo. E se tu é sócio, tu ainda tem a prioridade. Então, assim, sem contar também a questão dos milhões que seriam um investimento, a questão de jogar fora do Beira-Rio, a questão de botar isso como prioridade, e neste momento não é prioridade do Inter ampliar o Beira-Rio, não é prioridade do Inter investir nesse quesito. Mas é claro que eles fazem estudos em outros ambientes do mundo inteiro para poder ter ideias ou poder pegar e agregar ao estádio Beira-Rio algo que faça com que mais pessoas possam ir, além das 51 mil e alguma coisinha que é a capacidade máxima do estádio. Então, assim, para todo mundo que vem me perguntar, o Inter tá de olho, o Inter sabe que a torcida tem essa demanda, mas não é o momento agora, pelo menos, tá? Mas que certamente, né, daqui a pouco a gente vai ter que rever isso, eu tenho certeza que sim. Beleza? Se tu chegou até aqui, te agradeço demais. E não te esquece, a gente vai conversar muito ainda sobre o Internacional, porque sempre tem muito para falar do nosso time. Qual a tua ideia para hoje? Internacional, mais 1.5, ambos marcam um não. Vai lá na KTO e aproveita o cupom Ernest para ganhar 20% de free bet. E, daí, te joga lá e bota uns pila no bolso na conta do sueco. Valeu? Um forte abraço. Tchau.